Cassação da CNH. Você recebeu a notificação do Detran informando que a sua habilitação pode ser cassada? Uma multa que você esqueceu de fazer a indicação do condutor, você nem recebeu a notificação. E agora? O que pode ser feito? Qual o caminho trilhar para tentar solucionar esse problema? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Trânsito em Debate, o canal que traz assuntos para vocês relacionados ao nosso direito de trânsito, como multas e seus recursos, processos de suspensão e cassação da CNH, acidentes de trânsito. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Rigamonte, sou advogado especialista em direito de trânsito, atuante nessa área há mais de 35 anos, e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a questão do processo de cassação. Como que funciona, em que momento isso acontece, fases de defesa. Será uma playlist com alguns vídeos e eu espero que com essas informações você consiga entender essa dinâmica do processo e até mesmo elaborar as defesas, apresentar as defesas do seu processo dentro do prazo correto. Então vem aqui para o meu computador que eu vou explicar diretamente aqui na tela. Vamos lá. Processo de cassação da CNH, informações gerais. Essas informações são necessárias para que você entenda uma parte um pouco mais burocrática do processo. E depois nós vamos parte a parte, conforme os vídeos forem passando aqui da playlist, você vai entender em detalhes o que a gente vai conversar aqui de maneira um pouco mais superficial. Estamos conversando sobre o processo de cassação e as legislações que nos amparam aqui nos nossos comentários têm base lá no Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, a 723 de 2018, que foi alterada pela 844 de 2021, a Resolução 900, que fala sobre os procedimentos de apresentação de defesas, e a Resolução 1020 de 2025. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, os links para que você consiga acessar essas legislações sem precisar ficar procurando aí na internet, todos os locais devidamente atualizados. E quando que ocorre a cassação da CNH? O que você precisa fazer na condução do veículo para que a CNH possa ser cassada? Existe ali um processo, um procedimento, e, logicamente, lá na frente ela vai ser cassada. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo, então você está com a habilitação suspensa, conduz o veículo, e aí, na sequência, sua habilitação vai ser cassada. No caso de reincidência, num prazo de 12 meses de algumas infrações específicas do Código de Trânsito, então dentro de um período de 12 meses você cometeu uma infração específica. E por último, quando condenado judicialmente por algum delito de trânsito, alguma questão que envolve o direito de trânsito, um acidente, por exemplo, em que no transcorrer do processo houve uma condenação por algum crime do Código de Trânsito. Então, são essas três condições em que a habilitação pode ser cassada. Nesse fato aqui do delito de trânsito, nós não vamos conversar nessa playlist, porque nós vamos focar aqui na cassação administrativa. Então, quando suspenso o direito de dirigir, conduzir algum veículo, e no caso de reincidência de algumas infrações. Previsão legal para isso que nós estamos conversando aqui, está lá no CTB, no artigo 263, a cassação do documento de habilitação dar-se-á, inciso 1, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. No inciso 2, no caso de reincidência no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. E no inciso 3, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Então nós vamos falar aqui, nesse nosso bate-papo, especificamente do inciso 1 e do inciso 2. Competência para a instauração do processo. Em que você estava suspenso, a habilitação sua vai ser cassada. Quem tem competência para instaurar esse processo é sempre o Detran. Diferentemente da suspensão da CNH, em que pode ser competente tanto o Detran como o órgão de trânsito responsável pela infração, responsável pela multa, no caso da cassação, é de exclusividade do Detran a instauração do processo. Então, sempre que houver essa instauração, é o Detran do estado onde está registrado a CNH, daquele condutor, que vai instaurar o processo e dar oportunidade ali para que o condutor se defenda. E a penalidade da cassação? A penalidade ela é sempre de 2 anos, 24 meses, taxativa, nem mais nem menos. Diferentemente da suspensão da CNH, em que pode ser de 2 a 8 meses para infrações autossuspensivas, ou de 6 a 12 meses no caso de acúmulo de pontos, ou ainda de infrações autossuspensivas, mas que tem ali no dispositivo legal um tempo taxativo de 12 meses, aqui na cassação
a penalidade será sempre de 2 anos. Aplicada a penalidade, essa restrição é inserida no registro lá no RENASH, no registro de CNH, lá da Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, para que todos os órgãos de trânsito tenham essa informação. Se a sua CNH ela está registrada no estado de São Paulo, qualquer DETRAN de qualquer estado terá a informação que a sua habilitação está cassada. E nesse registro vem a informação de que o documento de habilitação está cassado. Se você tem um aplicativo da CNH do Brasil, você vai observar na aba onde aparece a sua habilitação, que no canto vai aparecer, no canto na lateral esquerda, vai aparecer a informação bloqueado em vermelho, que é justamente essa questão da cassação. Então aplica a penalidade, você começa a cumprir, é registrada essa informação lá no RENASH, com a informação de que o documento de habilitação está cassado, e isso aparece lá no aplicativo da CNH do Brasil. E a reabilitação? Cumprindo o período de penalidade, cumprindo os 2 anos que a sua habilitação está cassada, você vai se submeter à reabilitação. Essa reabilitação ela acontece no DETRAN do estado em que aplicou a penalidade, onde a sua CNH está registrada. Primeiro você cumpre esses 2 anos para depois se submeter a essa reabilitação. E caso você não realize, a partir do momento que vence esses 2 anos, quando você não realiza a reabilitação, você fica inabilitado perante o DETRAN. Mas o que é essa reabilitação? Quando você estava suspenso, você fez uma reciclagem. É um processo muito mais simples, em que você assiste ali algumas aulas, faz uma prova no DETRAN, se você for aprovado, a habilitação já é liberada. No caso da cassação, essa reabilitação é como se fosse uma habilitação do zero. Você vai começar um processo muito similar à habilitação lá quando você fez a habilitação pela primeira vez. Só que eu mensuro que seria muito próximo ali de uns 90% do que seria a habilitação do zero. Qual que é a diferença aí? Você vai ter que fazer o exame médico, você vai ter que fazer os outros exames ali, o psicológico, o psicotécnico, dentro daquelas onde for necessário isso, vai ter que fazer as aulas, terá que fazer a prova teórica, terá que fazer pelo menos 2 aulas práticas, terá que fazer a prova prática também, e após todo esse percurso, aí sim a sua habilitação será liberada. Só que nós temos um pequeno problema aí. Antigamente, lá na resolução 789, era previsto o procedimento para reabilitação. E aí, no final de 2025, nós tivemos a edição da resolução 1020, a qual ela revogou a 789, só que essa resolução 1020, ela não traz nenhum critério para que seja feita a reabilitação. Se você tiver o cuidado de ler a resolução, não há nenhum procedimento, nenhuma regra para que seja feita a reabilitação. Então, cada estado da federação, ele vai adotar suas próprias regras. Então, talvez ele continue fazendo os mesmos procedimentos que estavam estabelecidos lá na 789, ou ele mudou algum procedimento. As aulas, por exemplo, eu estava conversando recentemente com um proprietário de autoescola, ele comentou comigo que hoje 2 aulas práticas são suficientes para liberar aquele condutor para que ele faça a prova prática. Mas pode ser que no seu estado esteja diferente, pode ser que o DETRAN não exija a prova prática, pode ser que ele não exija a prova teórica, mas somente os exames médicos. Por quê? Porque a 789 foi revogada e a resolução 1020 ela não traz nenhum critério, nenhum requisito, nenhum procedimento que deve ser seguido pelo DETRAN para que faça ali a reabilitação. Então pode ser que essas informações que eu passei estejam diferentes daí do estado onde você reside, mas você deve cumpri-las conforme o DETRAN do registro da sua habilitação exige. Então é o que eu tinha para passar para vocês hoje, uma informação bem básica sobre a questão da cassação, informações básicas. No próximo vídeo nós vamos mostrar para vocês em que condição o processo de cassação acontece. Então eu comentei que seria por conta ali de você dirigir estando com a habilitação suspensa, mas em que condição? Quais são os critérios? Ou ainda, quais são as infrações que geram ali a cassação da CNH, quando você é reincidente? A gente vai explicar isso nos próximos vídeos e te aguardo lá. Até mais!